Saudações, eu sou o professor Norberto Coimbra, da Universidade de São Paulo, do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Venho falar um pouquinho sobre os modelos comportamentais ou psicobiológicos para o estudo do comportamento relacionado ao medo inato e a ataques de pânico. Temos utilizado serpentes peçonhentas e constrictoras brasileiras como uma fonte de estímulos aversivos para evocar em pequenos animais, pequenos roedores, o comportamento de defesa induzido pelo medo. Recentemente publicamos um trabalho de primeira autoria da doutora Tatiana Pasqualin Marin, no Neuroscience, cujo título é The Rodent vs. Wild Snake Paradigm as a Model for Studying Anxiety and Panic-like Behaviors, Face Construct and Predictive Validities. Esse trabalho utilizou uma arena poligonal para serpentes que foi planejada por mim no início de 2000, com o intuito de se prestar a um modelo de ataques de pânico. O confronto entre roedores e serpentes induziu um conjunto de respostas de defesa, caracterizadas por avaliação de risco, que é a aproximação cautelosa, o esticamento e o comportamento de alerta defensivo, atenção defensiva, de imobilidade defensiva e de fuga. Quando introduzimos plataformas de segurança e tocas artificiais, pudemos utilizar esse aparato para o estudo do comportamento de fuga orientado e não orientado. Neste trabalho, publicado em 2018 no Neuroscience, nós utilizamos a arena poligonal simples. Então era um ambiente despido de qualquer tipo de enriquecimento, onde a presa e o predador eram confrontados. Como predador, o potencial predador, utilizamos a serpente coral. Na verdade, essa serpente, Micrurus frontalis, que é a coral verdadeira, uma das corais verdadeiras, ela não usa o roedor como presa habitual, ela é ofiófaga, se alimenta de serpente. Mas nós comparamos, inicialmente, o comportamento do roedor, que foi, a espécie escolhida foi o Mesocricetus auratus, o hamster dourado, foi confrontado com a serpente coral morta, fixada em álcool, isso incluída em vidro, a Oxyropus guibei, que é a serpente coral falsa, e a Micrurus frontalis, que é a serpente coral verdadeira. Nós observamos que o comportamento de defesa evocado pelo roedor na presença da serpente coral verdadeira era mais intenso, porque o predador natural ficava um pouco mais passivo, esperando a aproximação da presa. Ao passo que a coral verdadeira, por ser uma serpente subterrânea, emitiu um comportamento locomotor uniforme durante todo o confronto, que na época fazíamos durante 15 minutos. Escolhemos então a coral verdadeira, que evocou nos animais um conjunto de respostas defensivas relacionadas ao medo inato, similares ao comportamento humano durante ataques de pânico. Isso caracteriza a validação de face, ou seja, o comportamento de defesa evocado pelo animal nesse modelo experimental de ataque de pânico era similar ao comportamento humano durante um ataque de pânico, um paciente com síndrome de pânico. Bem, em seguida, observamos o padrão de ativação de estruturas límbicas e paralímbicas, como o hipotálamo, ventro medial, dorso medial, o complexo amigdaloide, o núcleo pré-mamilar dorsal do hipotálamo, o hipotálamo anterior, a substância cinzenta periaquedutal, considerando suas colunas dorso-mediais, dorso-laterais, ventro-laterais e laterais, entre outras estruturas. Observamos que o confronto com a serpente coral evocou nas presas a expressão da proteína FOS, que é uma proteína considerada como um sinalizador de atividade neural. Após 1h30 a 2 horas de um estímulo, existe em algumas células a formação dessa proteína, chamada FOS, ligada a um proto-oncogene, que são genes relacionados à neuroplasticidade.
Isso caracteriza a validação do construto teórico, ou seja, as mesmas estruturas ativadas durante a exposição de animais a este modelo experimental eram estruturas relacionadas ao ser humano quando está em estado de medo, ansiedade e ataques de pânico. Uma das estruturas relacionadas ou proposta como base neural do ataque de pânico é a substância cinzenta periaquedutal. O professor Shekhar e Johnson têm publicado artigos com um modelo de síndrome do pânico, no qual ele causa uma disfunção GABAérgica tônica, crônica, no núcleo hipotalâmico, o hipotálamo dorso medial. Então, os núcleos hipotalâmicos, do hipotálamo medial, também são estruturas relacionadas a ataques de pânico. Wieland, em 2010, mostrou que a estimulação do hipotálamo ventromedial em mulheres evocava ataques de pânico. Nashhold, em 1969, estimulou a substância cinzenta periaquedutal, os colículos superiores e inferiores do ser humano, durante um ato neurocirúrgico, e publicou um trabalho em 1969 mostrando que o paciente descrevia uma sensação de medo intenso, de pânico e vontade de sair correndo daquele ambiente. Isso chamou a atenção dos pesquisadores para o fato de que a substância cinzenta periaquedutal, a estrutura do mesencéfalo, poderia estar envolvida na síndrome do pânico em seres humanos quando houvesse uma disfunção neuroquímica, por exemplo, uma diminuição da serotonina. E em nosso modelo, nós observamos que o núcleo, principalmente o núcleo medial da amígdala, o hipotálamo, o núcleo pré-mamelar dorsal do hipotálamo, alguns núcleos do hipotálamo ventromedial e também a substância cinzenta periaquedutal dorsal estavam mais ativados do que outras estruturas límbicas e paralímbicas. Então isso permite-nos uma validação do construto teórico desse modelo experimental. A validação preditiva se baseia no fato de que uma droga utilizada em clínica médica deve ser eficaz na reversão ou atenuação dos comportamentos de defesa evocados nesse modelo. E curiosamente, após fazermos um tratamento crônico com alprazolam, uma droga GABA-benzodiazepínica utilizado para o tratamento da ansiedade antecipatória, que caracteriza a síndrome do pânico, e a paroxetina, uma droga inibidora de recaptação da serotonina, uma droga utilizada para o tratamento da síndrome do pânico em seres humanos, foram eficazes em diminuir a expressão do comportamento de alerta defensivo, de mobilidade defensiva, de avaliação de risco, assim como de fuga. Então, nós entendemos que as mesmas drogas utilizadas no ser humano para o tratamento de ansiedade generalizada e de ataques de pânico, da síndrome do pânico, foram eficazes em antagonizar as respostas de defesa evocadas pelo mesocritetus auratus, confrontados com a micrúria frontalis. Curiosamente, além de diminuir a expressão do comportamento de defesa induzido pelo predador, o tratamento crônico, seja com alprazolam na maior dose e com paroxetina na maior dose, também diminuíram a expressão da proteína FOS em estruturas do sistema límbico e estruturas paralímbicas ou funcionalmente relacionadas ao sistema límbico, como o complexo amidaloide, como o hipotálamo medial, o hipotálamo dorso medial, ventro medial, o hipotálamo anterior, o núcleo pré-mamelar dorsal do hipotálamo e as colunas ventromediais e dorsolaterais da substância cinzenta periaquedutal. Isso permite uma validação preditiva do presente modelo. Esse conjunto de dados foi publicado no sentido de prover uma validação neuroetológica, uma validação morfológica e farmacológica do modelo de confronto entre presa e predador, utilizando como presa pequenos roedores e como predadores as serpentes de diversas espécies, realizado no interior de uma arena poligonal para o confronto entre presa e predadores. Muito obrigado.